Olá! Nossa mensagem de hoje vem de Mateus, capítulo 25, versículo 34, que diz: Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Era estrangeiro e me convidaram para sua casa. Estava nu e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na prisão e me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando foi que o vimos faminto e lhes demos de comer? Ou sedento e lhe demos de beber? E no versículo 40 diz: E o rei dirá: Eu lhes digo a verdade. Quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Em alguns momentos nos evangelhos, Jesus conta algumas histórias, algumas parábolas, mostrando um dia futuro do julgamento. E em geral, nesses dias sempre há algum tipo de separação. Uns ficam à minha direita, outros ficam à minha esquerda. Dependendo da história, Jesus ilustra isso com maneiras diferentes. Às vezes como uma plantação de joio e de trigo. E nesse caso aqui é apenas mais direto ao ponto mesmo e fala sobre as pessoas e algumas pessoas que o rei chama elas para o descanso eterno, para uma recompensa eterna maravilhosa. E uma coisa interessante dessa história é que as pessoas que este rei chama de justos, essas pessoas elas não se acham merecedores. Elas não acham que elas merecem ser recompensadas pelo tipo de vida que elas levaram. Elas acham que elas não foram boas o suficiente, elas acham que são indignas. E não é curioso pensar desse jeito, porque eu sinto que na nossa época em que nós vivemos, quando a gente fala sobre julgamento, quando a gente fala sobre o fim dos tempos, quando a gente fala sobre o céu que Deus tem preparado, a discussão é muito sobre mas isso é pecado ou não é? Isso faz você ser salvo ou não faz? E a palavra de Deus, ela coloca todas essas discussões de lado, assim como aquelas discussões bestas que os discípulos tinham de vez em quando, quem que vai sentar do lado de Jesus no trono, e coloca a realidade muito mais simples que é o Evangelho de Jesus, que nos mostra que até as pessoas que aqui estão sendo chamadas por Deus falando, olha, venha para a salvação, são pessoas que falam, mas o que eu fiz para merecer? Eu não acho que eu mereço isso. Então é curioso porque tem gente que pensa que os cristãos são pessoas que se acham melhores do que os outros. E tem algumas pessoas que realmente agem como se elas fossem melhores do que os outros, porque ele acha que ele vive uma vida tão santa que ele vai ser salvo e ele não é como aqueles outros. Mas quem pensava desse jeito na época de Jesus eram os fariseus. Eram pessoas que se achavam mais espirituais do que os outros e achavam que os outros não eram tão santos quanto eles, não eram tão fantásticos como eles, não eram super servos de Deus. Mas Jesus mostra que o fariseu não era o servo de Deus de verdade. Porque o servo de Deus de verdade é uma pessoa humilde, é uma pessoa que mesmo numa situação dessa, onde o Senhor está falando, venha receber a salvação, tenho algo maravilhoso para você, é uma pessoa que ainda olha e fala, mas será que eu mereço isso mesmo? Eu tenho tantas falhas, eu tenho tantos defeitos, eu não sou digno, eu não mereço isso, Deus. O Senhor está sendo bom demais comigo e eu não mereço isso. Isso não é só um complexo de inferioridade, isso é o servo de Deus de verdade que tem consciência que ele não merece ser salvo. Ele tem consciência e é esse tipo de pessoa que realmente vai estar com Deus. A pessoa que tem consciência, que entende. Eu não sou salvo porque eu mereço. Eu não mereço. Eu não sou salvo porque eu sou melhor do que os outros. Eu não sou melhor do que os outros. Eu sou salvo pela misericórdia de Deus. É pelo amor de Deus que eu posso ser salvo. É pela misericórdia de Deus que eu posso ser perdoado. Então, quando esse texto fala desse tal justo, essa pessoa, essa justiça dessa pessoa, não é uma justiça que ela lutou e conquistou, porque ela chegou no final e em vez de fazer assim, eu mereci. Não.
Ela é uma pessoa que olha e fala: será que eu mereço isso? Eu tenho tantas falhas, Senhor, se o Senhor acha que o Senhor permite, o Senhor me autoriza, realmente eu posso fazer parte desse descanso, eu posso fazer parte dessa salvação, alguém como eu, tão cheio de falhas, tão cheio de defeitos, tão cheio de pecado. Como é que alguém como eu vai ser salvo? E por incrível que pareça, essa é a pessoa nessa história que está mais próxima, que está ali entrando no descanso do Senhor. Isso me lembra aquela história que Jesus conta, de dois homens que vão no templo de Deus. Um deles fala: olha Deus, como eu sou espiritual, eu sou demais, eu jejuo, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. E o outro diz que está de cabeça baixa, está prostrado, falando: Deus, eu sou um pecador, por favor me perdoa. E Jesus diz que é esse que estava ali humilhado, dizendo para Deus: eu sou um pecador, porque ele sabia que era, esse é que foi perdoado. Então, é uma história muito curiosa, que mostra que aqueles que servem a Deus, eles sempre são humildes. E essa humildade, ela permanece. Ah, mas como é que eu vou ser perfeito desse jeito? Como é que eu vou ser justo desse jeito? Como é que eu vou alcançar essa perfeição que Deus quer que eu tenha para ser salvo? Você não vai. Você não vai, relaxa. É isso que eles sentiram. Eles sentiram essa coisa de: eu nunca vou conseguir chegar num nível de perfeição, eu nunca vou conseguir ser como Deus é. Mas Deus sabe disso. Jesus morreu na cruz por nós, enquanto éramos pecadores. Ele veio para perdoar a nossa dívida. Ele veio para nos dar uma nova chance. E não apenas sobre fé, ou confiança, ou achar que você merece ou não ser salvo. Esse texto nos fala muito sobre as ações que um servo de Deus toma. Por quê? Porque Jesus está chamando a pessoa para a salvação e ele começa a falar: olha, vocês me ajudaram, vocês me alimentaram, vocês me deram de comer, vocês me deram abrigo, vocês me receberam, vocês me visitaram quando eu estava preso. E eles começam a questionar: quando foi que a gente fez isso? O senhor está elogiando a pessoa errada, a gente não fez nada disso. E o rei dessa história aqui fala, né? Quando vocês fizeram a um dos meus pequenos, quando vocês fizeram a essas pessoas que estão ao seu lado, quando você fez ao seu próximo, era como se fizesse para mim. Quando você ajudou uma pessoa necessitada, Deus se agradou daquilo. E Deus olhou e falou: ele faz isso com amor. É como se estivesse fazendo para Deus. Entende que doideira? E isso pode também fazer a gente chegar a conclusões erradas, que é importante a gente tomar cuidado. Porque senão tem gente que começa a achar: ah, beleza, então, eu preciso ser salvo, então eu vou começar a fazer um monte de coisa boa, tomar um monte de atitude boa, ajudar as pessoas, doar todo o meu dinheiro. Calma. Primeiro que você precisa sobreviver, você não pode doar toda essa comida, você precisa também ter um pouco para você. Mas por quê? Porque a palavra de Deus deixa bem claro que não é por essas boas ações que você é salvo. Esse texto todo é sobre isso. Já esqueceu que a gente está falando que a gente não conquista a salvação? Nós somos salvos apesar de tudo que nós somos. Então não ache que você vai conquistar a salvação fazendo boas ações. Você não vai. Você não vai alcançar a perfeição fazendo boas ações. Mas então, por que esse texto foca tanto nisso? Em Tiago 2,26 a gente vê o porquê. Diz: assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Esse capítulo de Tiago discute, porque tinha gente que falava assim: ah, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé. E tinha outro ali que falava: ah, eu faço boas ações, eu ajudo os necessitados, eu faço isso, eu faço aquilo. E Tiago junta essas duas coisas nesse texto e fala: olha, se você tem fé em Deus, então você coloca em prática essa fé. E se você coloca em prática essa fé, as suas ações serão consequência disso. Você não faz coisas boas. As pessoas que estão indo para o paraíso nessa história, eles não ajudaram um necessitado para ganhar a entrada no céu. Eles não ajudaram uma pessoa com fome, deram comida para ganhar recompensa.
Eles fizeram porque serviam a Deus. E essa é a atitude que eles aprenderam com Deus, de amar as pessoas, de ter misericórdia das pessoas. Então as boas ações, as boas atitudes, o amor ao próximo, não é um ticket para o céu que eu estou comprando, mas é uma consequência natural de alguém que acredita em Deus. E também é eu colocando em prática tudo aquilo que Deus me ensinou e direcionou minha vida para essa direção. Amar a Deus, amar o próximo, é o maior mandamento de todos. Essa é a direção e o mandamento que todos nós temos para seguir. Ninguém pode falar que não sabe direito o que é para fazer. Todo mundo sabe. Deus deixou bem claro o que é que Ele espera que a gente faça. É disso que Deus se agrada. Não é só a fé. Não é só, eu acredito. Não é só, eu me considero crente, eu me considero cristão. Eu acredito em Deus. Não. Acreditar não é o suficiente. Porque acreditar em Deus, até o diabo sabe que Deus existe. Mas se você acredita e não coloca em prática, você tem uma fé morta, como diz o versículo de Tiago. Você tem uma fé morta que não serve para nada. Se você falar assim, eu acredito em igualdade. Aí alguém chega e fala, que bom. Você pode dividir um pouco comigo? Você fala, não, porque esse é meu. Vai trabalhar para arranjar o seu. Você acredita em igualdade mesmo? Você acredita mesmo em compartilhar, sendo que na hora que chegou o momento para você compartilhar, você não quis? É fácil falar, é fácil dizer que você acredita, mas só quando a gente coloca em prática que a gente mostra o que nós realmente acreditamos. Então, esse texto deixa bem claro isso. As pessoas estão sendo chamadas para uma vida de amor, uma vida de misericórdia, e Deus tem um paraíso, uma recompensa próximo, junto dele, pela eternidade, para as pessoas que servem a Deus. Mas eu nunca vou conseguir levar a vida de santidade. Esse povo que se acha santarrão, esse povo que se acha melhor que os outros, se acha santo. Não. Lembre-se, ninguém é salvo pelas suas obras. Ninguém é salvo porque alcançou uma iluminação superior. Ninguém. Todos são salvos pela misericórdia de Deus. É só você aceitar o presente que Deus tem para você. É só você receber Jesus na sua vida como seu Senhor. Deus tem coisas maravilhosas para você. E você não precisa doar todo o seu dinheiro. Você não precisa vender todos os seus bens. Você não precisa fazer isso. Mas, se você conhecer a Deus, se você começar a andar com Deus e se aproximar e ir aprendendo com Deus como é maravilhoso amar as pessoas e compartilhar as pessoas, você vai começar a compartilhar. Você vai começar a ajudar os necessitados. Você vai começar a perceber que isso é uma das melhores coisas na vida. Fazer o bem, ajudar as pessoas. Mas o que você está querendo em troca? Nada. Isso tem que ser o nosso modus operandi, a maneira que nós agimos, sempre. E se a gente perceber que a gente anda com a carteira meio fechada, que a gente anda com a mão um pouco fechada demais, o punho assim um pouco duro demais para abrir, tá na hora da gente ter um reencontro com Deus. Porque se você está servindo a Deus, mas não está amando as pessoas, tá na hora de relembrar um pouquinho quem que é esse Deus maravilhoso que a gente serve, o amor que Ele nos dá e a misericórdia que Ele tem por nós e tudo aquilo que Ele nos ensinou e espera que a gente faça. Bom dia para você, meu querido e minha querida. Fiquem com Deus e fiquem na paz. Até a próxima. Tchau.